Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs da Igreja Presbiteriana em São Mateus. Existe nos nossos corações saudades muito grandes, saudades das noites reunidas semanalmente em estudos bíblicos, reuniões de oração, saudade da nossa vibrante escola bíblica dominical, saudade do nosso aconchegante e fervoroso culto de domingo à noite, ocasião de ouvirmos a propagação da palavra do Senhor e também ocasião de cantarmos fervorosos e alegres cânticos de louvores ao nosso soberano Deus. A Covid-19 nos tirou temporariamente esse direito e também o dever de cultuarmos a Deus, mas contudo, ainda prevalecendo o direito de nos reunirmos em casa, orarmos com os nossos familiares, ouvirmos a palavra do Senhor, devemos aproveitar destas ocasiões para o nosso crescimento espiritual, para que sejamos confortados e edificados pela palavra do Senhor. E é isso que vamos fazer a partir de agora. Convido-os a curvarmos as nossas frontes e orarmos. Querido e eterno Pai Celestial, muito obrigado pelos meios que Tu nos providencia para ouvirmos a Tua palavra, por intermédio deste canal, por intermédio das redes sociais, e queremos, ó Deus, neste momento, pedir-te que o Teu Espírito atue em nossos corações para a compreensão da palavra do Senhor. Isso nós pedimos e agradecemos no santo e precioso nome do Senhor Jesus. Vamos meditar nesta noite no texto escrito pelo evangelista Marcos, no 5º capítulo do seu evangelho, nos versículos 24 a 34. Nessa referência bíblica, a palavra do Senhor nos diz: Jesus foi com ele. Grande multidão seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, ainda pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha,
a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Meus queridos irmãos, de certa maneira, a semana que passou foi uma semana um pouco tensa. Tensa porque nós estamos enfrentando a pandemia da Covid-19 e para que estivéssemos protegidos de contaminação viral, fomos submetidos à quarentena e dentro desta quarentena nós sofremos as consequências impostas por causa da Covid-19. Sofremos pelo isolamento social que nos tira a liberdade de irmos onde gostaríamos de ir, de fazermos o que gostaríamos de fazer, de estarmos além das paredes das nossas casas com quem nós gostaríamos de estar. Assim, nós deixamos de visitar nossos entes queridos, nossos amigos, deixamos de encontrar os colegas de trabalho, no setor de trabalho, deixamos, às vezes, de estudar, dando continuidade aos nossos cursos. Nossos filhos não vão para a escola dominical. E também ficamos restritos às nossas compras para suprir as nossas necessidades. Além do isolamento social, nós sofremos por causa das doenças causadas pela Covid-19. Muitos estão em seus lares sofrendo enfermidades terríveis, outros estão em hospitais isolados, em unidades de tratamento intensivo, submetidos a medicamentos diversos e, ao pior de tudo, muitos partiram para a eternidade, deixando saudosos os seus entes queridos. E isso causa aos nossos corações tristeza. Mas, contudo, nós somos confortados porque nós temos a esperança em Jesus Cristo. Para alguns segmentos teológicos, a esperança em Jesus se resumiria na cura física, que é um resultado, ainda que ótimo, é imediatista. Para nós, crentes amadurecidos na palavra do Senhor, existe uma esperança com pleno fundamento bíblico, uma esperança que nos leva a resultados completos e definitivos, que é a cura da alma. É exatamente isso que transparece no texto aqui lido, escrito por Marcos no seu Evangelho. A tradição eclesiástica mais antiga, no tocante à origem ou autoria do Evangelho de Marcos, é aquela que nos é fornecida por Papias, bispo de Hierápolis, cerca de 140 anos depois do nascimento de Jesus. Marcos, o autor desse evangelho, é o Marcos, que era primo de Barnabé, o Marcos reconhecido como discípulo e intérprete
de Pedro, o Marcos, que sempre foi tido como João Marcos, de Atos dos Apóstolos e das Epístolas Paulinas. Ele escreveu o primeiro evangelho como registro dos atos messiânicos de Jesus. E ao fazê-lo, ele registra os milagres realizados por Jesus. Ao analisarmos o contexto imediato no qual está inserido o texto em análise, nós percebemos que Jesus aceitou o pedido de Jairo, que era um dos principais da sinagoga de Cafarnaum. Jairo pediu para Jesus ir à sua casa, pois sua filha de 12 anos estava à morte. E ele o convidou, Jesus, para que a tocasse com as suas mãos. Convidou para que Jesus impusesse as suas mãos sobre ela. E a fé de Jairo, aquele entre os principais da sinagoga, era de que se Jesus pusesse as suas mãos sobre a sua filhinha, ela seria imediatamente curada. Isso aconteceu na cidadela de Cafarnaum, uma pequena cidade da Galileia, às margens do mar da Galileia. É por isso que Marcos disse assim no versículo 24: Jesus foi com ele. Grande multidão ia com ele, comprimindo-o. É dentro deste contexto que nós verificamos os exatos registros de Marcos a respeito da mulher que sofria de uma hemorragia. Uma mulher, como todas as outras mulheres. Uma mulher com o seu corpo tendo todas as características das demais mulheres. Mas havia entre as demais mulheres e aquela mulher que tocou nas vestes de Jesus uma característica. Ela estava doente. E é aqui que nós vamos então tirar a aplicação da palavra do Senhor nesta noite. Do texto em análise, vamos tirar o seguinte tema: realidades na redenção. Em primeiro lugar, ou a primeira realidade na redenção que encontramos nos registros do evangelista Marcos é que aquele que está sem Jesus é sofredor. Eu vou repetir: aquele que está sem Jesus é sofredor. As pessoas dos dias de hoje estão sofrendo por causa das consequências da Covid-19. E aquela mulher, cuja história Marcos registrou, ela sofria de uma hemorragia. E ele diz assim: havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. É importante nós notarmos que aquela mulher estava submetida a profundos sofrimentos. Em primeiro lugar, ela perdia sangue. Ela era portadora de uma hemorragia. Mas ela apenas não sofria pela perda do sangue físico. Ela sangrava também na alma. O seu coração
sofria muito. Aquela hemorragia tornava a mulher da história de Marcos cerimonialmente impura. Isto significa que ela não podia ir aos cerimoniais do judaísmo, porque por causa da hemorragia, ela era considerada uma mulher impura. E esta é a situação que enfrenta muitas pessoas hoje em dia. Estão contaminados pelo vírus ou pelo coronavírus e não podem entrar em contato com outras pessoas porque estão doentes. São portadores do vírus e poderia, com grande facilidade, contaminar muitos outros. Estão sofrendo, assim como sofria aquela mulher portadora de uma hemorragia. Além de não poder frequentar os cerimoniais do judaísmo, ela estava excluída de muitos relacionamentos sociais. Ela estava desqualificada para o casamento, desqualificada para a vida religiosa, mas ela foi ao encontro de Jesus dentro de uma situação que a multidão apertava Jesus por todos os lados. Aquela mulher, ela estava fraca pela perda contínua e prolongada de perda de sangue. Ela sofria muito. A doença daquela mulher era incurável. Ela havia gastado todos os seus bens com vários médicos sem nada poder aproveitar. Ela estava sem esperanças. Mas um dia brilhou no seu coração um raio de luz que lhe trouxera uma grande esperança. Se eu for ao encontro de Jesus, se eu ao menos tocar a sua veste, eu serei curada. E ela passou por experiências belíssimas na sua vida. Ela foi curada por Jesus, tanto da hemorragia quanto do pecado, que é imbatível sem Jesus. Ela não hesitou. Ela não fugiu às exigências dos fariseus, dos hipócritas. Simplesmente no seu coração era Jesus e somente Jesus. Se todos os acometidos pelo coronavírus de hoje em dia tivesse nos seus corações a nítida esperança que passou a habitar o coração daquela mulher. Ela foi até Jesus porque ela era uma mulher sem Jesus e ela era uma sofredora. Em segundo lugar, ou a segunda realidade que nós encontramos aqui no texto com respeito à redenção, é que a graça leva o sofredor a Jesus. Sofredores são todos aqueles que passam por dores, por decepções, por repúdios, por desqualificações, mas há um sofrimento muito mais profundo, que é o sofrimento causado por causa do pecado. E esse sofrimento, ele é evidente, existente, até que Jesus nos alcance com a sua inefável graça. A graça leva o sofredor a Jesus. Um dos pontos do calvinismo é que a graça é irresistível. Ou seja, quando o homem
é alcançado pela graça de Jesus, ele não resiste e vai até ao Mestre. A mulher enferma nutria um forte desejo em seu coração. Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei livre do grande mal que tem me acometido, do grande mal que tem levado todas as minhas economias às mãos de todos os médicos com quem eu tentei me curar sem nada aproveitar. E diz então o texto: vindo por trás dele, Jesus, por entre a multidão, tocou-lhe a veste e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. O homem, pela graça irresistível, ele deseja o contato com Jesus. Aquela mulher tinha apenas a esperança da cura física. Ela tinha apenas a esperança de que o seu sangue fosse estancado. Mas ela gozou na presença de Jesus muito mais do que isso. Porque Jesus declarou a sua cura. Jesus declarou que ela estaria livre daquele mal. Jesus é mesmo surpreendente. Jesus nos traz coisas muito mais preciosas do que as que buscamos. E aquela mulher, ela experimentou algo precioso na presença de Jesus, porque a graça de Jesus a levou até ele. Aquela mulher que era sofredora, mas contudo, indo até Jesus, viu o fim do seu sofrimento. Devemos orar, interceder por aqueles que estão sofrendo por causa da pandemia do coronavírus em nosso meio, para que eles sintam não apenas a necessidade de uma cura física, mas muito mais do que isso, possam aproveitar dos momentos sem a correria do dia a dia, refletirem em suas vidas, em sua vida espiritual, e possa sentir no seu coração o chamado de Jesus, sentir no seu coração o toque da graça irresistível. A terceira realidade quanto à redenção que encontramos no texto é que Jesus se importa com aquele que é atraído por sua graça. E Jesus, sentindo que havia dele saído o poder, no leve toque daquela mulher, em meio à multidão que apertava Jesus, ele diz: quem me tocou? Necessariamente Jesus não estava tentando descobrir quem, em seu grandioso poder, o havia operado. Ele é tão onisciente quanto o Pai. Isso quer dizer que ele tem o conhecimento de todas as coisas. Se ele conhece realmente todas as coisas, não haveria necessidade de indagar que ele havia tocado. Simplesmente ele dirigiria aquela mulher e questionaria: por que você me tocou? Nem isso precisava, porque ele já sabia do motivo pelo qual aquela mulher sofredora o havia tocado. Mas Jesus certamente criou uma ocasião, através dessa pergunta retórica: quem me tocou? Para que aquela mulher declarasse diante de todos a sua fé. O grandioso poder de Jesus havia atuado no corpo daquela mulher
estancando a hemorragia. O milagre já estava realizado. Mas naquele momento, o milagre era conhecido somente por Jesus e por aquela mulher que nele buscava a cura. Mas Jesus queria mais do que isso. Ele queria, para a glória de Deus, que aquela mulher publicamente confessasse que o havia tocado com um objetivo, o de ser curado. Ele queria uma confissão de fé. E a declaração daquela mulher, cujo toque de fé é sentido por Jesus, mesmo em meio a uma multidão numerosa, onde muitos estavam apertando Jesus, o seu poder operou. O poder de Jesus não tem limite. Não há circunstâncias que o retêm. Não há nada, absolutamente nada, que possa se impor como barreira para impedir o poder de Jesus. E ele operou naquela mulher. Eram tantos que ali estavam presentes, apertando a Jesus, querendo estar o mais próximo dele possível. Mas aquela mulher, ela contava com uma diferença. Ela havia sido atraída pela graça de Jesus e, ao mesmo tempo, Jesus se importara com ela. Assim como se importa com todos aqueles que hoje em dia são atraídos por sua inefável graça. A frase, porque senti sair de mim poder, Jesus olhava ao redor para fitar os olhos de uma mulher que teria sido rejeitada por muitos anos. De maneira alguma, Jesus quis exibir diante de todos o seu grandioso poder. Ele é onipotente. Ele pode todas as coisas. Como o Pai, ele é soberano. Mas o contexto nos mostra que Jesus havia completado algo necessário. Havia tirado aquela mulher do seu sofrimento e, por causa da sua enfermidade, ela era rejeitada por muitos anos. Jesus se importou tanto com aquela mulher pela graça conduzida até ele, que ele mudou a história dela. Antes, ela era rejeitada por todos e por muitos anos. E agora, quando Jesus, ao declarar que havia sentido sair dele poder, ele estava declarando para todos que aquela mulher estava curada para a glória de Deus. Que aquela mulher estava curada do seu mal, para que agora ela pudesse ser admitida na comunhão com as outras pessoas. E essa cura só se completa quando Jesus a elogia publicamente pela sua fé, declarando que ela estava curada, que ela estava purificada. Ela buscava a cura física, a cura externa, um resultado imediato, mas Jesus a curou espiritualmente, a curou emocionalmente, a curou moralmente. E agora ela podia gozar de alegria no seu coração, antes tão sofrida. Agora, moralmente, ela podia frequentar as cerimônias do judaísmo. Moralmente, ela podia viver em comunhão com outras pessoas, podia ter vida social. Estamos impedidos dos nossos contatos sociais. Estamos
com os nossos relacionamentos sociais restritos aos nossos familiares. Tudo por conta de uma epidemia ou de uma pandemia. Aquela mulher era impedida dos seus contatos sociais por causa da sua enfermidade, que pelas leis do judaísmo a considerava imunda. E Jesus diz para ela: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Vamos verificar aqui essa expressão, vai-te em paz. A palavra paz tem como significado ausência de conflito nas nossas almas. E aquela mulher que passou por muitos e muitos anos de conflito, ela agora estava em paz. Não haviam mais motivos para separá-la das outras pessoas. E isso era paz. E ela foi curada do seu mal. Quando Jesus chama para si alguém que anteriormente sofria muito com a lepra do pecado, com a grande doença do pecado, mais terrível do que o sofrimento de qualquer virose, ele liberta pessoas do medo, do pânico, do terror, da morte, para que pessoas livres por ele, por sua cruz, possam então ter paz nos seus corações. O que adiantaria a cura física daquela mulher se a sua alma continuasse contaminada pelo pecado que a levaria à morte eterna? Não seria concretizada na sua vida a promessa de Jesus: vai-te em paz. A cura lhe traria um alívio, mas se ela não fosse curada espiritualmente, ela não teria paz com Deus. Ela continuaria afastada de Deus pelos seus pecados. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. O conflito espiritual continuaria, mas Jesus, que faz todas as coisas completas, proporciona àquela mulher a paz no seu coração. E assim então, expostos esses três tópicos, ainda que de uma maneira superficial, nós podemos daqui tirar muito para aplicarmos em nossas vidas, para o nosso crescimento espiritual. Primeiramente, aquele que está sem Jesus é sofredor, como nós vimos, e todos nós sofríamos, não do mal da hemorragia, mas do mal do pecado, das consequências do pecado. Nós continuamos pecadores, mas estamos libertos do domínio do pecado. O pecado não exerce mais poder sobre nós. Isso se estamos com Jesus, porque sem Jesus o homem continua sofrendo. É importante nós notarmos que entre os que sofrem por estarem sem Jesus, alguns contam com o alto privilégio de serem levados a Jesus por sua graça. A graça tem o significado de favor imerecido. Pela graça, Deus nos dá o que não merecemos. Todas as coisas têm para Deus um propósito. Quando Jesus curou aquela mulher da hemorragia, ele estava interferindo na história daquela mulher. O milagre tem o significado de uma intervenção divina na vida de uma pessoa, e Jesus interviu, mudando a história daquela mulher.
foi o resultado da graça de Jesus na vida daquela mulher. E o pobre pecador, ele é liberto da escravidão do pecado quando ele passa a contar com a graça de Jesus. E Jesus se importa, atraído pela sua graça. Assim como Jesus se importou com aquela mulher, a distinguiu entre a multidão, levou-a a confessar a sua fé, levou-a a testemunhar que ela estava livre daquela hemorragia e que ali em diante ela estava capacitada moralmente para as cerimônias do judaísmo, estava capacitada moralmente para os relacionamentos sociais. Ela passou a ter paz no seu coração. Também aquele que é atraído pela graça de Jesus, ele que se importa com aquele que é atraído pela sua graça, também encontram paz nos seus corações. Ficam livres, não de uma hemorragia, mas ficam livres do poder do pecado, livres do domínio do pecado. Já não mais serão escravos do pecado, embora continuem pecando, porque enquanto estivermos revestidos da roupagem do velho homem, nós continuamos pecadores, mas pecadores redimidos pelo sangue de Jesus lá na sua cruz. Sendo assim, meus queridos, eu conclamo-os a avaliarem mais seriamente, mais profundamente, os ensinos contidos neste texto. Conclamo-os a considerar as colocações aqui feitas para que você possa ter maior paz no seu coração. E se você que tomou conhecimento desse vídeo ainda não havia sentido salvo por Jesus na sua cruz e se sentiu que a palavra do Senhor tocou o seu coração, assim como aquela mulher foi curada porque tocou nas vestes de Jesus, não hesite, procure-nos. Nós gostaríamos de conduzi-lo ao crescimento espiritual. Gostaríamos de acompanhá-los nos primeiros passos para a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra enviada aos nossos corações. Agora que a gente pedir que o Espírito Santo possa intercalá-las nos corações dos nossos ouvintes, para que possam ter transformação de vida e que sejam felizes ao lado de Jesus. Assim nós oramos, agradecidos do santo e precioso nome do Senhor Jesus. Amém.